Hoje o assunto é bem tranquilinho, bem rápido de ser feito, porque nada mais é do que uma sequência da aula passada. O que eu falei na aula passada? Esqueci já. Eu tenho esses problemas, vocês sabem que eu tenho esses lapsos de memória. Tomar os remedinhos pra memória, hein, professor? Prazo, professor. Prazo? Sim, e laudo pericial e parecer pericial. Então, a nossa continuidade, na verdade, vai estar vinculada à figura de laudo. Obviamente, tem os prazos atrelados aqui, mas o que pauta esse assunto é laudo. E o que um bom laudo precisa ter, segundo NBCTP01? Calma, não em estrutura, né? Mas de qualidade. O que o perito tem que se atentar na hora da escrita? Quem lembra? Vamos. Ninguém lembra. Ele tem que ser escrito de maneira clara e objetiva. Além de seguir aquele padrão. Padrão não, né? Não dá para falar padrão. Na verdade, a gente usa a figura de uma estrutura, mas não existe padrão para laudo, né? O que precisa conter na estrutura mesmo? A idade, gente. A gente vai ficando velho e vai dando nisso. Dá os remedinhos pro senhor. Eu descobri depois de sexta-feira que eu posso falar palavrão, tá liberado, né? Se nos mais altos escalões pode, por que eu não posso? Então tá liberado, né? Brincadeira. Apesar da nossa aula não ser gravada, né? Pior que eu tenho que gravar. Então, vai parar lá no Jornal Nacional. Ai, gente, que situação. É seu presidente, você votou nele, agora aguente. Seu presidente. Eu não, eu votei no Amoedo. Mas pior que eu votei no Amoedo mesmo, gente. Todo mundo votou no Amoedo. Agora metade do pessoal que votou no Bolsonaro desaparece. Mas é uma situação delicada porque as opções não eram as melhores, né? Isso que é o triste. Não tínhamos boas opções. Mas vamos ver aonde vai parar esse barco, né? Mas lembrando então, qual é a estrutura mesmo que a gente tinha na apresentação de um laudo? Primeiro ponto, a gente tinha que falar da identificação do processo, né? Falar basicamente a mesma coisa que o cabeçalho de uma petição. A gente vai falar qual vara, comarca que ele está tramitando, número de ação, que tipo de ação e os envolvidos. Isso é estrutura essencial a qualquer documento jurídico, né? Qualquer documento que tramite pela esfera judicial vai acabar tendo esse início. Depois, o que a gente precisava? Ninguém? Foi bem de manhã. Ninguém lembra, gente? O que a gente escreve quando vai iniciar? Aí não é só a gente, mas praticamente todos os documentos jurídicos. Então, petição inicial, uma contestação, e o laudo não foge disso, é fazer a síntese do processo. Então, a gente obrigatoriamente tem que constar essa síntese.
onde a gente conta todos aqueles detalhes, o que é o processo, quem são os envolvidos, conta toda aquela historinha do que levou à perícia. Fez a síntese, parte então daí para a resolução dos quesitos. Então, resolução dos quesitos, a gente vai sempre apresentar forma de coleta dos dados, metodologia e principalmente a resposta de cada um dos quesitos. Aí, Tem alguém aí que está com o microfone aberto, está atrapalhando a aula. A Daniela, deixa eu ver se eu consigo desligar. Eu consigo desligar? Não, eu consigo remover. Ah, consigo. Remove ela que ela já volta bem faceira. Desativei o som, vamos ver. Melhorou, né? É que ela participa bastante, daí ela esquece o microfone aberto e sai conversar com os outros. Na verdade, eu devia fazer vocês ficar com o vídeo aberto, né? Só pra ver quem tá dormindo e quem não tá. O meu não tem vídeo, professor. Sei. Verdade, verdade. Não, é só brincando, acho sacanagem fazer isso. Mas... só não ronquem com o microfone aberto, pelo amor de Deus. Então, penúltimo ponto de um laudo, só para finalizar essa revisão de conceito, é a conclusão, né? Então, concluindo o laudo, o perito vai colocar o seu ponto de vista, claro, baseado naquele material que ele coletou e apresentou, principalmente dentro de apêndices e anexos. Ele vai, então, concluir o seu ponto de vista em relação ao objeto de discussão. E o último, ou dá para falar penúltimo, se a gente for considerar os apêndices e anexos, mas aí é a assinatura com a DHP. Então essa é a estrutura necessária para um laudo. Aí quando a gente fala esclarecimento e segunda perícia, são reflexos desse laudo e, consequentemente, também do trabalho de perícia que resultou nesse laudo. Então, o laudo não foi suficientemente claro, não conseguiu atender as demandas do do juiz, né, que vai tomar a decisão. Ele pode pedir esclarecimento, as partes também podem pedir esclarecimento e, em eventuais necessidades, pode existir a solicitação de segunda perícia. A segunda perícia é aquele momento que o perito ou os peritos jamais gostariam de passar, que é o momento que uma parte ou o seu trabalho como um total é descaracterizado ou inutilizado para efeito da perícia. Sem problemas. Então, essa segunda perícia é aquele momento onde o juiz ou as partes não acham que foi satisfatório e acabam solicitando uma continuidade e um segundo profissional para atuar. Então, vamos aos tópicos, efetivamente, né? Então, após perito protocolar o laudo pericial, por meio de petição, lembrando, a forma de se apresentar o laudo é sempre a petição. Na maioria dos casos, essa petição já faz também a solicitação de levantamento de honorário, mas a maneira aceita, ou a única maneira da gente conseguir fazer a entrega do laudo é o protocolo da petição. Então o juiz toma conhecimento desse
dessa entrega do laudo, e ele vai, então, solicitar que as partes se manifestem sobre esse laudo. Eu esqueci qual que é o prazo mesmo para a entrega do laudo. Quem lembra? Ninguém lembra? Estou conseguindo, de tanto silêncio, ouvir o meu vizinho tocando a flauta. Ninguém lembra, gente. Só por causa disso eu vou pôr só prazo na prova. 20 dias, né? 20 dias antes do quê? Please. Conversem comigo, pelo amor de Deus. Antes da audiência, professor. Isso. Obrigado por alguém me dar atenção. De nada, é a mulher barbuda. Então, 20 dias antes dessa audiência, seja de instrução ou de julgamento. Então, esse prazo, na verdade, ele existe justamente para que o juiz consiga possibilitar possibilitar que essas partes se manifestem, né? Então, as partes terão também o seu prazo para fazer a manifestação. Então, 15 dias eles podem apresentar a sua manifestação em relação a esse laudo. Então, essa prerrogativa sobre manifestação das partes sobre o laudo vem lá do artigo 477, no parágrafo 1º. Então, o perito protocolará em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes do julgamento da instrução e julgamento, antes da audiência, né? E parágrafo 1º, as partes serão intimadas para, querendo manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 dias, podendo, então, o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Então, dentro desses 15 dias, eu tentando desenhar com o mouse é uma coisa de louco, cada uma das partes pode, então, apresentar o parecer. O que mesmo que tem de diferente na estrutura do laudo e do parecer, só consta uma diferencinha. O perito ele vai trazer a figura dos quesitos e a sua resposta. O parecer ele vai trazer o quesito, a resposta do perito e, logo na sequência, a sua manifestação enquanto a resposta do perito, que foi concluído, então, por esse assistente técnico, que ele discordou, que ele tem de ponto divergente do perito. Mas, claro, isso existindo a necessidade. Existe possibilidade de não existir. Existe possibilidade de não existir, é estranho, né? Mas tudo bem. Pode acontecer algum caso onde não existe essa figura? Não tem a necessidade dos 15 dias? Ou não pode, na verdade? O que acontece se os peritos, tanto o perito nomeado quanto os peritos assistentes, entrarem em um acordo e assinarem em conjunto o laudo? A figura da contestação é proibida. Então, assinatura em conjunto, esses 15 dias não são utilizados, até porque não faria sentido algum alguém assinar um documento indicando que concorda com aquelas respostas, 15 dias depois apresentar uma nova versão dos fatos. Apresentar
um novo documento discordando, então, desse parecer protocolado. Então, gravem bem essa figura dos 20 dias para a entrega do laudo, 15 dias para contestação desse laudo. Então, lá na NBCTP 01, fala sobre a possibilidade de esclarecimento. Então, laudo de esclarecimento quando necessário ou quando oportuno. Então, item 77, esclarecimentos. Havendo determinação de esclarecimentos do laudo pericial contábil ou do parecer pericial contábil sem a realização de audiência, o perito fará por escrito, observando em suas respostas os mesmos procedimentos adotados quando da feitura de esclarecimento em audiência no que for aplicável. Então, pode ser que as perguntas não sejam apresentadas por escrito. Esse é um momento um pouco tenso na vida dos peritos. Mas tenso, geralmente, no começo de carreira. Por quê? Existe a possibilidade das respostas dessas dúvidas serem apresentados na audiência. O que vai acontecer se for apresentado na audiência? O que pode acontecer? Ou o que deve acontecer? O perito vai ter que responder no ato. E aos que já tiveram prazer de acompanhar uma audiência, não é um ambiente mais, digamos assim, amigável possível. É um ambiente um pouco tenso. Então, isso pode fazer com que o perito tenha um pouco de desconforto nessas respostas. Mas, claro, levando em consideração que ele executou o trabalho e que ele é um profissional que tem domínio sobre aquele conteúdo, ele vai conseguir responder sem muita dificuldade. Mas é um pouco desconfortável. Mas, existindo dúvida, e essa dúvida não seja apresentada na audiência, ela pode ser apresentada por escrito. Então, sendo apresentado por escrito, o perito ele vai ter que fazer a resposta também por escrito. Então, seguindo todo o processo como um segundo laudo, mas respondendo os quesitos ou objeto das respostas desse laudo vai ser em relação a apenas as dúvidas. E ele tem que tomar cuidado daí com esse item 78, que são figura de quesitos novos. Quesitos novos e honorários suplementares. O perito deve observar os quesitos suplementares formulados pelas partes ou pelo juiz. Pode acontecer de um pedido de esclarecimento ter uma característica de uma nova pergunta? Pode? Sim, não, talvez, quem sabe. É possível. Daniela, eu não consigo desbloquear teu microfone, não sei se você consegue por aí, mas seria tão bom se não me deixassem falando sozinho. As faladeiras da turma que fala, né, professor? Já reparou, né? Mas é engraçado, a maioria das turmas são assim, sempre tem os que são mais interativos e os que são mais quietos. E às vezes os que entraram na sala para entrar e só. Então... Ainda bem que não uma palavra bonita, interativo.
No fundo, é idêntico a uma sala de aula, né? Sempre vai ter os que participam, os que estão quietinhos, os que estão dando uma cochilada. A única vantagem é que não tem a conversa paralela, só isso. Vem pelo grupo do Atos, professor. Voltou a falar dele. Mas existe a possibilidade de quesitos novos aparecerem como pedido de esclarecimento? Será que tem? Eu acho que tem. Eu não entendi um determinado ponto. Será que eu posso formular esse pedido de esclarecimento de uma maneira que acabe trazendo elemento novo? Pode. Acontece. O que vai acontecer? Que não pode, né, professor? Não cabe novos quesitos. Aqui está que não cabe novos quesitos, né? Cabe. Se o juiz homologar. Sempre cabe. Ele homologando, o perito vai ficar feliz porque ele vai ganhar mais, vai poder cobrar honorário para responder essa nova pergunta. É que na continuidade desse aí diz que não cabe. Tem sim ser feito questionamentos referentes aos quesitos. Sim, calma. Isso para esclarecimento. Mas sendo feito como uma nova pergunta, ele vai poder ser respondido não na figura de esclarecimento, mas na figura da segunda perícia, quando executada pelo próprio perito. Mas na figura do quesito novo, ele vai ter que passar por deferimento do juízo. Quem vai poder indicar isso? Se for na audiência, o próprio juiz vai poder indicar se aquilo é pertinente ou não. Porque sempre tem aquela figura chata a parte fala para o juiz fala para o perito. Aí o juiz fala para o perito fala para o juiz. Aquele trâmite processual, né? Aquele rito processual dentro da audiência. Mas quando for por escrito, essa função de apresentar ou de apontar que é um novo quesito vem do próprio perito. Então apareceu como um novo quesito. Ele pode responder no laudo de esclarecimento? Não. Ele tem que indicar que aquilo se trata de um novo quesito e, consequentemente, deve passar por aprovação do juízo. Claro, aí vai entrar em todo o trâmite burocrático da perícia, vai ter que ser feito planejamento, vai ter que ser formulado honorário, vai ter que ser levado essa proposta de honorário, passado por aprovação das partes, do juiz, e tudo começa de volta. Então não é algo tão simplesinho. Então, caso haja determinação do juiz, o perito responderá aos pedidos de esclarecimento da parte, lembrando que nesse momento não cabem novos quesitos. Que momento que é esse? O esclarecimento. Então, no documento ou no laudo de esclarecimento, realmente, eu não vou poder responder. Eu vou poder fazer o quê? Indicar que aquilo deve se tratar de novos quesitos e uma nova perícia. Aí pode ser apresentado como um novo quesito. Mas a resposta desse novo quesito não cabe ao laudo de esclarecimento. Então ele vai ficar assim, focado nas respostas dos quesitos já oferecidos no laudo da perícia inicial. Então quem determina esse foco nos quesitos já apresentados é a NBCTP 01 nos itens 87 e 88. Então, lá no 87 fala o quê? O perito deve observar as perguntas efetuadas pelas partes no momento próprio dos esclarecimentos, pois tal ato se limita às respostas a quesitos integrantes do laudo ou do parecer, né, do parecer pericial contábil, as explicações sobre o conteúdo da lide ou sobre a conclusão. Então, o que esse item 88 fala para o perito?
No momento do pedido de esclarecimento, ele tem que se focar somente no material que já foi apresentado no laudo. Não pode apresentar nada de divergente do material que foi apresentado. Então, o perito ele acaba somente fazendo o quê? Tentando traduzir ou tentando transmitir a resposta que ele deveria ter dado, às vezes de maneira mais clara. Por isso lá que as normas falam, maneira clara e objetiva, porque às vezes a gente não consegue escrever da maneira que todos entendam. E no esclarecimento a gente só vai tentar retransmitir a ideia do que foi apresentado naquele momento. Aí eu pergunto para vocês, escrever de uma maneira que todo mundo entenda é fácil? Não. Não? Por que será? Porque o entendimento é diferente, professor. Mas... Tipo assim, eu posso até entender uma coisa que o senhor, mas se escrever de forma diferente, o senhor nunca vai entender. Mas quem permite tudo isso? A nossa grandiosa língua portuguesa, né? Ela é tão complexa que nem sempre a gente consegue dar um entendimento que a gente esperava. Muitas vezes a gente que está escrevendo, isso vale para o TCC de vocês, tá? Isso vale para a vida, né, professor? Muitas vezes a gente que está escrevendo, a gente acha que tá tudo mil maravilhas. Sim. Uma situação que acaba indo para toda vocês. Às vezes a gente escreve, claro que tudo que eu escrevo eu entendo. Sim. Mas pode ser, ou às vezes, ou boa parte das vezes, o pessoal que está lendo não tem o mesmo entendimento que eu. Então, isso, claro, é um trabalho de aprimoramento profissional, principalmente por estar se tratando com profissionais com características de escrita e leitura diferente da nossa área, né? Vocês gostam, eu sei que vocês gostam bastante de escrever para advogado, né? Uma delícia, professor. Mas sim, não vale só pro perito, professor, porque eu peguei uma coisa lá que o juiz decretou, eu li umas 10 vezes e eu entendi o que ele queria. Isso é E aí depois o meu chefe era uma coisa bem simples. Isso é um problema de todo profissional que trabalha com língua portuguesa. Às vezes a pessoa quer escrever bonito, usar palavras rebuscadas. E só Isso, eu vou continuar no gancho do TCC, tá? Pro TCC, gente, evitem ao máximo. Palavras bonitas? Trazer muito floreio. Meu professor falava isso, meu orientador. Não precisa ficar floreando o texto. Sim. Vocês precisam trazer a ideia, o conceito e apresentar ele da maneira mais acessível possível. Então, nem sempre o bom profissional é aquele que escreve difícil. Às vezes, principalmente na área da perícia, o bom profissional é aquele que escreve simples. Simples não é mal escrito, tá, gente? É escrito, daí, igual a norma fala, claro e objetivo. E é só para perito que precisa disso? Não. Outros profissionais da contabilidade não precisam se preocupar com escrita ou precisam? Todo profissional deve se preocupar com escrita. Principalmente quando vai fazer a dita nota explicativa, gente. O que eu vejo de contador que escreve mal nota explicativa é terrível, terrível, terrível. Mas é uma situação que só ganha no dia a dia. Então essas perguntas vão surgir pela redação dada. Então você tem o trabalho desenvolvido, basta você tentar esclarecer os pontos que já foram estudados para a perícia.
Então, por isso tem aquele prazo não tão longo, os 15 dias para apresentação de laudo de esclarecimento. Porque subentende-se que você já tem um material escrito. Você já fez toda a pesquisa para fazer aquele material escrito. Então, basta você confeccionar o laudo de esclarecimento, ou tirar, esclarecer os pontos que ficaram ali em dúvida. Aí a figura dos quesitos complementares vai aparecer aqui no item 88. Então, o perito contador deve observar se os quesitos formulados nessa fase processual são pedidos de esclarecimento sobre o laudo ou se eles se tratam de novos quesitos. Então, mesmo sendo pertinentes ou atinentes ao objeto de discussão, as respostas a esses novos quesitos ficam sujeitos, então, ao deferimento do juiz. Então, surgiu uma nova dúvida, o perito vai fazer o quê? Vai informar o juiz que se trata de um novo quesito, e somente ali que o juiz vai falar, não, essa dúvida é válida, então a gente precisa dessa perícia, dessa resposta, ou ele vai falar, não vou deferir porque eu já tenho elementos para tomada de decisão. Então volta a figura do poder do juiz decidir se a perícia para esse novo quesito é necessário ou não. Aí, claro, quem pode trazer os esclarecimentos, esses pedidos de esclarecimento, são as partes ou o próprio juiz. Quando essa pergunta vier do próprio juiz, dificilmente ela não vai ser deferida, né? Já é um ponto que o juiz entende como necessário. Mas então ali, quando a gente fala que não cabem novos quesitos, é estritamente nesse ponto do esclarecimento. O perito, então, não pode, naquele momento, fugir das perguntas que já foram apresentadas e respondidas no laudo. Então é cheio de detalhezinho, gente. Chá? Ô, professor. Oi. E quando o perito sofre impugnação das partes, que ele tem que dar a resposta, como é que funciona? Como assim impugnação? Assim, o perito ele é contratado, ele não tem nenhum lado, certo? Aham. Vejo um erro, ou acho que está errado o cálculo do perito. Eu vou impugnar o cálculo do perito e apresentar o meu. Isso, você vai ter aqueles 15 dias para apresentar o seu parecer. Sim. Aí o que você vai ter que... questionar o perito? Assim, por que ele errou, por que ele usou tal coisa, por que ele fez assim? Por que ele errou, não. Não errar, tipo... Por que ele usou esse não... método? Pode. Isso pode. Que é um esclarecimento sobre aquela pergunta. Entendi. Então, vamos supor que a gente esteja falando ali uma planilha de atualização monetária. Uhum. Então, ele utilizou o IPCA, sendo que devia usar o INPC. Uhum. E aí você vê que utilizou o IPCA, sabe que devia ser utilizado o INPC, aí você faz a pergunta por que ele utilizou aquele índice. Você põe a dúvida sobre aquele ponto em específico. Ou seja, você está falando bem direcionado a uma dúvida já existente. Sim. Aí pode, tranquilamente. Entendi. E daí, inclusive, no seu laudo, aí não é laudo, né? Aí é o parecer, você pode apresentar a sua discordância. Você pode discordar? Pode. Uhum. Você vai discordar fundamentando. Aí você vai apresentar um cálculo baseado nesse segundo índice. Uhum. Então, tem essas duas possibilidades. Ou pedir o esclarecimento, ou você já, quando é muito específico e você já sabe o que está acontecendo, você já pode contrapor ele.
É isso que a gente faz lá no escritório. A gente geralmente impugna o cálculo do perito. Aham. Indicando daí Isso, indicando, tipo, a gente faz o uma nosso e outra defende o nosso para ver metodologia. se... Isso. Que daí é a apresentação daí do parecer, né? O Isso, parecer de vocês questiona o cálculo do perito. isso. Aí é Principalmente possível. quando é contra a Copel, assim. É que geralmente determinadas áreas têm alguns cálculos específicos, né? Sim, Na justiça trabalhista é comum isso. Às vezes a gente calcula hora extra com 50%, mas para aquela categoria em específica é outro percentual, porque a convenção determinava daquela maneira. sim. Então tudo isso pode ser utilizado como contraponto. Uhum. A única coisa que você não fala é que o perito errou. Você Não. fala que tem Ele cometeu um divergência. equívoco, mentira. A gente apresenta o nosso lado. Até porque a gente está defendendo a empresa, a gente tem que puxar para o nosso lado. Né? Isso, inclusive, está nas normas, né? Se vocês Sim. lembrarem. E como se apresenta tudo isso, então? Laudo de esclarecimento segue a mesma linha, a mesma estrutura do laudo pericial. Então, todos aqueles pontos que a gente falou no início da aula devem ser colocados no laudo de esclarecimento. A única diferença é que o foco na elaboração vai ficar exclusivamente para responder as dúvidas levantadas sobre o laudo inicial. Então, o laudo de esclarecimento nada mais é do que uma maneira de colocar pontos que estão em dúvida ao perito, né? Para que ele esclareça, ou mesmo até tentar levar o juiz a um ponto que ele não concorde com a perícia. Pode acontecer do juiz não concordar com aquela perícia. Ele acha que aquela resposta, mesmo depois de esclarecida, não está suficiente. Ele pode pedir para o perito representar, né? Pode, gente. E é o momento. Na verdade, depois do laudo de esclarecimento, ele costuma fazer o que vem na sequência, que é pedir uma segunda perícia. Ele pode nomear outro perito, professor? Aí é o momento triste. Pode. Sim, vocês vão ver que pode, inclusive daí determinar se o honorário dele é devido ou não e em qual proporção. Aqui que vem o momento triste da vida do perito. É quando o trabalho dele é recusado. Pensem vocês, montaram todo um planejamento da perícia, estão lá para ganhar naquela perícia 50 mil reais e o juiz desconsidera ali uma boa porcentagem, vocês ficam com 5 mil. Muitas vezes o trabalho foi executado, só que não foi a contento do juiz. Então pode ser que você não receba a integralidade. E daí vem a situação até um dos prazos que tem penalidade. Pode ser que você seja solicitado para devolver valores quando tiver adiantamentos. Uhum. Eu até esqueci quanto tempo que tem para devolver. Se o senhor esqueceu, imagine nós. Hein? É que esse negócio de ficar tendo segunda perícia não é minha praia. Não é minha praia. Olha só que humilde dele. Brincando, hein, gente. Mas... teve esse problema. 15 dias. Tem que devolver em 15 dias. Não devolveu em 15 dias. Qual que é a penalidade? Ficar 5 anos sem atuar? Isso, 5 anos sem atuar. E ainda, dependendo do erro que ocasionou essa segunda perícia, ele pode ser... Isso aí, Nathan, 5 anos.
pode ser que ele fique também, dependendo da gravidade do que ele fez, que possa lesar alguém, além do dano material que ele vai ter que restituir, ele ainda pode ter a penalidade mais 2 até 5 anos pelo dano, né? Uhum. Então, segundo a perícia, às vezes é meio traumático. Então, quando que vai acontecer? Caso o laudo pericial não satisfaça ou não ofereça ao juiz informações que ele, aí que é o problema, que ele julgue necessária para auxiliá-lo no julgamento da causa, ele poderá demandar uma segunda perícia. Nesse caso, ele vai fazer a nomeação da figura do novo perito. Então, nessa situação, feito o pedido da segunda perícia, o primeiro laudo vai continuar como parte dos autos. Aqui é o momento que é um pouco dramático, porque ainda vão ver, o outro perito vai ver o que você fez. Que tristeza. Nem que o perito, não é que o laudo vá ser excluído do processo, não. Uma vez anexado no processo, ele vai fazer parte do resto da vida. Processo ad eterno. Nunca vai sair daquele trâmite. Uhum. E o segundo perito pode usar ele. Uhum. Então ele pode usar como fonte de informação, inclusive mantendo todos os argumentos estampados naquele laudo. Sim. Então o que o primeiro perito fez, que foi considerado útil, ele pode continuar se utilizando. Mas, claro, os pontos que foram desconsiderados, ele não vai manter, né? Isso não seria muito prudente. E dando adiantar a segunda perícia, né? Se fosse manter os pontos. Os pontos aí, realmente, não teria necessidade da segunda perícia, né? Mas ele pode manter os pontos ali que estão certos. Isso, a não ser que ele tenha a convicção que o primeiro perito esteja certo. Sim. Pode acontecer isso? Pode. Pode. Mas é raro. Sério? Aham. É bem raro de acontecer, mas pode. Então, daí é onde a gente encontra essa possibilidade lá no artigo 480 do Código de Processo Civil. Então, o que diz o artigo 480? O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. É lá parágrafo 1º. A segunda perícia tem por objetivo os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir a eventual omissão ou inexatidão dos resultados que essa conduziu. O que esse parágrafo 1º fala? Primeiro vamos falar o que o artigo 480 fala, né? Possibilidade, então, quando o material entregue pelo perito não for suficiente para auxiliar o juiz na tomada de decisão, uma segunda perícia. Ou quando existir pontos a serem esclarecidos que foram destacados pelas partes, também pode existir a segunda perícia. Então, ela pode vir de ofício, o juiz vai determinar a necessidade da segunda perícia, ou, então, com o pedido de uma das partes, quando não se sentir esclarecido, ou quando ele achar que aquela perícia não teve condições de embasar o juiz na decisão dele. Aí entra naquele trâmite, de ofício vai para nomeação, e requerimento da parte vai para deferimento do juiz.
Existindo a necessidade, então, o objeto dessa segunda perícia é exatamente igual ao objeto da primeira. E a segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. As mesmas condições aplicadas na primeira perícia devem ser aplicadas para a segunda perícia. Que disposições são essas? Tem alguma diferença, será? Todo trâmite, aqueles 5 dias terríveis do planejamento, É a mesma coisa. tudo fica a mesma coisa, desde a nomeação até o momento da entrega do laudo. São todos os mesmos prazos. Inclusive prazos. Então, tudo que aconteceu na primeira perícia vai se repetir na segunda perícia. Então, existe também a dificuldade que isso tudo prolonga os prazos ou a figura da finalização do processo, né? Uhum. Então, a segunda perícia traz esse prejuízo em termos de agilidade no processual. E, no parágrafo terceiro, ele fala aquele ponto sobre a manutenção da primeira. A segunda perícia não substitui a primeira. E daí cabe ao juiz apreciar livremente o valor de outra, em tanto da primeira quanto da segunda. Aí entra, ele estabeleceu uma decisão, necessidade de ser não recusada, mas parcialmente recusada, o perito vai receber um honorário parcial, referente ao trabalho que foi útil ao juiz. Aí que entra a possibilidade de devolução de honorário ou não, caso exista adiantamentos, né? Mas então aqui, o parágrafo terceiro permite o juiz utilizar as duas. Inclusive, caso ele se sinta confortável, utilizar as duas na sua totalidade. Se pautar nas duas respostas para a tomada da sua decisão. Quando que isso vai acontecer? Qual que é o comum? Apesar desse fato não ser comum, mas quando que isso pode ser utilizado? Quando as duas respostas são convergentes. Então, você tem os dois peritos indicando que o valor é X. Então, você pode, então, responder. O juiz vai acabar tomando a decisão, né? Vai trazer a resposta do litígio com base na resposta dos dois profissionais. Isso é vantajoso ou desvantajoso? O que vocês acham? Resposta de dois profissionais para embasamento. Qual que é o critério que o juiz vai utilizar, professor? Entre dois cálculos. A explicação. Se for mais claro. Isso, a fundamentação do que foi calculado. Entendi. Então, se eles têm um cálculo que ele não se sinta confortável para utilizar, ele vai recusar. Uhum. Aí ele vai porque ele sinta mais confiança. E se esse segundo cálculo não for tão confiável também, o que se faz? Não é comum acontecer uma terceira perícia. Poderia? Pode. Pode ter. Enquanto o juiz não se sentir confortável, ele pode demandar uma nova perícia. Mas não é comum porque ele acaba se utilizando da resposta dos dois para chegar numa decisão.
para chegar num contraponto. Entendi. Então, ele vai avaliar e muitas vezes ele pode utilizar das duas respostas para se fundamentar. Aí, principalmente quando as duas respostas são indicando o mesmo resultado. Aí, para ele, é o cenário ideal. Por quê? Vamos supor que, então, vão recorrer e vai lá para um... Não chega antes do TST, o Tribunal Regional. Uhum. Você, tendo a sua decisão proferida com base em 2 profissionais, isso traz mais credibilidade. Sim. Vai trazer uma confiança maior. Então, existindo essa possibilidade dele ter as 2 respostas convergentes, para ele é o melhor dos cenários. Mas é difícil porque nem sempre os profissionais vão chegar num consenso. Lembrando que a contabilidade ela não é mais tão uma figura tão exata, né? Apesar de muita gente... Não é nada exato esse negócio, professor. Apesar do pessoal confundir a gente com a ciência exata, a gente não é tão exata. Não é. Hoje, principalmente falando de matérias contábeis, na verdade, tanto contábil, tributária e trabalhista, a gente tem possibilidade para interpretação de modo assim muito diverso. Então, existe a possibilidade que esses profissionais não cheguem num consenso, não consigam fazer esse contraponto. Então, vai gerar essas respostas muitas vezes desiguais. Mas, claro, vai ficar as 2 perícias ali constando bonitinho no processo. Uhum. Então, assim, a segunda perícia terá os mesmos focos de atuação que a primeira, com o agravante que o perito não fará jus aos honorários e, caso já tenha recebido adiantamento, terá que devolver o seu valor devidamente corrigido. Então, o juiz considera que metade do trabalho foi inválido, ele vai desconsiderar o pagamento de metade dos honorários. Então, quando a gente fala aqui que ele não fará jus aos honorários, não fará jus aos honorários das respostas que não foram suficientes para o juiz. Uhum. Aí ele vai poder reduzir esse honorário. Então, por isso é muito importante, na hora da confecção do laudo ou na confecção do laudo de esclarecimento, um cuidado muito grande com que as suas ideias sejam colocadas de modo transparente, de modo claro, justamente para evitar essa figura da segunda perícia. O ideal da escrita do perito é que ele não precisasse do laudo de esclarecimento. Sim. Mas isso é quase impossível de acontecer porque as partes podem se utilizar dessa ferramenta para tentar trazer elementos de contraponto no que o perito fala. Então ele pode acabar sendo questionado muitas vezes para fomentar a resposta de uma das partes. Não é algo incomum, tá, gente? O que eu tinha para trabalhar com vocês, falei que era bem curtinho. Só isso? Só hoje eu deixei bem curtinho para não misturar. Por quê? Vai entrar no assunto novo? Próxima aula, eu quero trabalhar com vocês a figura da conciliação. Então, entrando nessa área de conciliação, a gente tem a legislação específica, os procedimentos mais específicos de conciliação,
Então eu deixei um pouco mais light a aula de hoje, para que vocês também consigam já matar a atividade da semana hoje ainda. Sim. O que eu preparei como atividade da semana? Não sei se vocês já olharam lá. Questionário. Questionário, 5 questõezinhas, aí envolvendo tanto a figura do laudo quanto a figura de laudo de esclarecimento de segunda perícia, já pautando vocês naquela figura de tentar facilitar a vida de vocês no CRC. Tem uma questão no fórum, né, professor? Precisa responder ou não? Vai ser qual a aula passada? Se vocês quiserem responder, eu coloco o fórum para a figura do pessoal que não conseguiu acompanhar o vídeo, ou muitas vezes o pessoal só quer a presença e não vai fazer o trabalho. Tem várias possibilidades. Entendi. Rapaz, professor, isso daí não acontece. Não acontece. Quase nunca. Quase nunca. Eu tô aqui, professor, ó, eu tô quietinha aqui, mas eu tô prestando atenção. Mas a figura ali daqueles exercícios, como eu falei para vocês na aula passada, muito dos trabalhos eu acabei perdendo, assim, porque vocês estão fora de sala de aula. Eu estou tentando então trazer essas questões. Hã? Tá travando. Tinha travado. Tá travando? É. Deve ser minha internet, que às vezes pipoca nesse condomínio. Só tá agora escrevendo. Tô aqui também. Eu também tô aqui. Agora todo mundo tá, né, professor? É que hoje vai chover, o professor vai acabar a aula mais cedo, daí tá todo mundo, nossa, ninguém tá acreditando, professor. Alô, Brincadeira, professor. Só pra descontrair. Não, mas se vocês quiserem, eu consigo arrumar outros assuntos aqui. Não, professor, a gente tem TCC ainda, Deus me livre. Professor, aquele trabalho lá sobre o parecer ainda vai rolar ou não? Como o pessoal não se manifestou, eu manifestei, acabei deixando para vocês fazerem as questões. Mas eu tenho que passar para vocês o exercício para vocês olharem, né? Vocês... Aí, professor, já estão brigando comigo no chat aqui, ó. É isso que eu vi, a Natana já tá querendo ali ver seu corpo. Minha cabeça já. Eu tô querendo minha cabeça. Mas se bem que era uma boa ideia, né? Não, professor, a gente tem um monte de coisa pra fazer, o artigo aí, pelo amor de Deus. Passa só pra Daniele no privado, daí ela faz pra ela, concorda, pegar a experiência e fazer, professor. Olha, passa pra Dani. O momento... agora todo mundo participa. Isso que eu ia falar. O momento com o maior índice de participação na aula é para recusar o trabalho. Olha que legal. Não, professor, a gente tá todo mundo prestando atenção. É que nós estamos tímidos. Engraçado que na aula vocês não são assim, né? É que esse frio deixa a gente diferente, professor. Sei. Estamos me inchando aqui, velho. Eu tô vendo. A Natana que tá liderando o movimento, tá? Só pra... Você viu, né? Claro. Você viu? Eu vi que existe esse complô. Mas... Então... Concorda aí, você vê, né? A Natana até concorda com as coisas. Eu acabei não fazendo essa opção, a maioria não quis. E acabei, então, trazendo esses questionários para vocês irem treinando. Lembrando que, exercitando esses questionários, eu acho muito improvável, muito difícil que vocês não resolvam as questões do exame de suficiência. Professor, já tem uma data para prova? Ou ainda está indefinido? Não, completamente indefinido. Eu quero meu senhor de volta, então. O que eu imagino
O que eu imagino que vai acontecer, eu até comentei com o pessoal hoje de manhã, é que acabe sendo unificado. Essa é a minha aposta. A unificação das provas, da primeira prova com a segunda. Com a segunda. Entendi. Vão realizar Não. Eu acredito ainda que vai ser o padrão da primeira, se não for a primeira. Que a prova já está pronta. A matriz de prova com certeza já estava pronta. Sim. E sendo a mesma turma, a mesma aplicação de prova, eles não vão se dar o trabalho de refazer a prova com material pronto. Podia deixar nós tirar as conhecer sem fazer a prova, né? Isso não pode. Isso não pode porque a lei não permite mais. Não, mas a lei sempre tem uma brecha, professor. Ele sempre acha ali um filete, ele acha. O pior é que eles amarraram muito bem para não deixar. Sério? Nossa. Por quê? Porque eles conseguiram derrubar ela em 2004, né? Aham. Então, ficou um período de tempo sem existir a prova. Porque não tinha legislação indicando isso. E acabou surgindo agora. Agora não, né? Lá no começo da década. Então, eles trabalharam esse período para amarrar que não ficasse sem a prova. Mas... Então, a minha aposta é que ela vai ser unificada e principalmente que vai ser o mesmo padrão da primeira prova, a prova do primeiro semestre, que historicamente ela é mais fácil. Sim, eu já ouvi falar que a primeira prova é mais fácil que as outras. Historicamente ela é mais fácil que a segunda, então acho que vai ficar um pouquinho mais fácil para quem não ia fazer a primeira. Quem ia fazer a primeira só adiou, né? Só serviu para adiar. E você vai dar o nosso cursinho? Boa pergunta, como é que ficou esse negócio? Não sei se você vai dar para a turma inteira, mas você já faz um tipo aí para fazer. Eu quero, eu preciso. Porque a ideia, eu já tinha até quando não tinha essa previsão de acabar as aulas, de interromper as aulas presenciais, eu já tinha estipulado as datas pro Joel, mas aí o mundo parou. Agora vamos ver quando volta. Aí, voltando, se a faculdade estiver aberta, para mim é tranquilo dar esse. Senão você dá por aqui o curso, faz um curso online, ué? Pode ser também, né? Já vai gravando já, professor. Já vai fazendo o material. Mas eu prefiro fazer presencial. Presencial não, né? Pelo menos com a interação, porque esse é o tipo de revisão que vocês acabam, até por necessidade própria, participando. Ali vocês se sentem um pouco mais... É bem aquele momento da água batendo na bunda, né? Falar bem... aquele momento que você vê que não aprendeu nada nos 3, 4 anos que está na faculdade. Não, vai ter aquela situação que você sente dúvida. Aí quando a água bate na bunda, a gente corre atrás. Mas é a realidade do ser humano isso, né? Não tem como mentir. Aí é um momento que vocês acabam participando muito da aula. Tira todas as dúvidas que não tirou em 3 anos e tira na hora do cursinho. Bem isso. É bem isso mesmo. Então, vocês acabam expondo tudo que vocês não perguntaram nas aulas nesses dias. Se chama desespero. É a água batendo na bunda. Aí a gente acaba tendo uma interação muito maior, aí acaba sendo melhor para os alunos quando é algo que não é gravado. Vocês podem ver que preparatório para concurso
até se é gravado, a tendência é que a pessoa não tenha tanto êxito quanto o presencial. Sim. Justamente por essa interação. Mas, Eu claro, acho que o presencial, nada é igual ao presencial, né, professor? Claro que o gravado, muitas vezes, para o concurseiro, às vezes, não, pode ser que não faça diferença por causa da dedicação. Uhum. Eu já peguei casos, isso foi um caso só, mas é um caso bem contundente. Eu tinha uma aluna que simplesmente vendeu um apartamento para ficar única e exclusivamente estudando para o concurso de auditor da Receita Federal. Capaz. É verdade. Me diz que ela passou, pelo amor de Deus. Eu acabei não tendo mais contato com ela. Mas... No mínimo tinha que ter passado, né, professor? Mas esse tipo de gente acaba passando. Porque sabe que o investimento que ela está fazendo naquilo é muito grande, né? Sim. Então ela não pode... Ela tá feita. Não dá para ficar apostando. Vou apostar o meu apartamento em passar no concurso ou não. Se assim, é mais fácil apostar na Mega Sena, que a chance de ganhar é maior. Nossa! Mas é verdade. Porque se depender do chute, se vocês forem calcular probabilidade, uma prova igual da Receita Federal é quase... Para possível, é quase impossível você chutar tudo e passar. Tem que acertar quantas questões para passar? Você chute para ser aprovado ou para realmente conseguir... Você conseguir trabalhar, entrar lá. Uma pontuação para ser... Tem que acertar tudo? É igual a Natana falou ali, acertar tudo. Praticamente. Que é muito... É muito acirrada a concorrência. Você já tentou fazer essa prova? É uma concorrência muito bem preparada. Não, por incrível que Nunca pareça, teve não. interesse? É que acontece tão poucas vezes a prova para auditor, e a maioria das vezes que aconteceu eu estava num momento muito estável da vida. Aí eu nunca me interessei. E eu não sei se eu teria paciência para ser auditor. Sério? Mas não, a auditoria não é parecido com a perícia? Pessoal. O Rafael perguntando, pode ser já? Pode. A aula mesmo já terminou, tá? Agora eu tô falando de assuntos aleatórios. Então tá, professor. Boa noite, tá? Nossa, viu como o pessoal te ama, viu, professor? Eu vou ter que escrever mais um pouquinho aqui. Beijo, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Agora você começa no tchau, tchau, tchau e me deixa sozinho, né? Mas... perdi o fio da meada. Então, tava falando... Professor, não tem paciência para ter... A dificuldade eu nunca tentei por isso, que não... É muito pesado a prova, eu não me adaptaria com a profissão de perito, eu não sei se eu... Perito não, de auditor, eu não tenho muito esse vínculo. O que eu venho me preparando muito melhor é para concurso de professor, né? Isso é o meu objetivo. Você gosta da aula, né? Pior que eu gosto, gente. Isso não tem como mentir. Pessoal que tá saindo, pelo amor de Deus, não esqueçam de fazer o questionário. E é só aparecer uns ali que eu não sei nem se... Não, dá pra ver se tivesse como se fosse um velocímetro, a quantidade de pessoas ia estar reduzindo. Dá em 13 já, 14. Ô, professor. Oi. Eu queria perguntar uma coisa em relação ao TCC. Porque antes da pandemia tinha ficado certo que ia ser feito 2 apresentações. Uma agora e a outra no final do ano. Tem alguma coisa de como ficou? Tem. Vai ter 2 apresentações. Não, vai ter 2? Vai.
Cada um em sua casa, é isso aí. Eu, particularmente, fui voto meio que vencido. Na verdade, eu fui o único que me posicionei contra. Eu sou bem direto. O único sensato na sala, certeza que foi o único que tinha sensatez. Eu achei que nem ia ter mais por causa Eu também. tudo. Eu pensei que ia ter uma apresentação só no final. Eu tava na dúvida, daí conversando com o Joel, eu falei, mas não sei, eu acho que não é muito viável, né? Sensato fazer nesse momento, pessoal já estressado com toda a situação que a gente está vivenciando e acabar tendo que apresentar esse TCC via live. Uhum. Ele acha que precisa, que é necessário. Aí... Ah, não, vou mandar uma mensagem pro João. Mas eu, nesse ponto, nesse momento do campeonato, acharia sensato deixar só a apresentação do final e pularia esse do meio do ano. Sim, é que essa primeira parte é o projeto integrador, né? Se ele está considerando isso, vai ficar bem delicado para esse professor fechar as notas. Na verdade, a primeira apresentação, pelo que tinha passado em sala, seria referente ao projeto integrador. Isso. Mas e era para ser em final de junho já, a primeira apresentação, né? Mas eu ainda, mesmo nessa situação, eu ia preferir. Deixa eu até só desligar. É igual o professor falou, tipo, não faz sentido fazer agora. E se não voltar a aula, vai ser